O legado do Dreamcast. Mano, eu queria muito um Dreamcast, na moral. Mas além desse bagulho, provavelmente não. Deve ser caro pra cacete por causa dos malucos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Que fica com essa palhaçada de fazer coleção, que não sei o que. Além de não ter vendido tantas unidades assim, deve estar caro pra caralho. É que eu gosto de ter o console em si. É, Se desse até pegar um desbloqueado. Eu ainda estaria jogando no hardware. O Bora lá. Mega Drive barra Sega Genesis foi um verdadeiro colosso na quarta geração de consoles. Sim. Lar de jogos como Sonic, Streets of Rage, Golden Axe e muito mais, fazendo um enorme sucesso no ocidente e brigando diretamente com o Super Nintendo. No entanto, Uhum. em 1994, com a quinta geração de consoles chegando, Ô, a louco. Sega adotou uma estratégia mais ousada, que era basicamente dividir os lançamentos de hardware deles em produtos diferentes. Nos Estados Unidos, o foco era o 32X, que era um acessório do Mega Drive que aumentava a capacidade do console, saindo de 16 bits para 32 bits. E o O objetivo Power deles Scaling era foi pra casa do expandir a vida caralho. Boa noite, Kenny Oliveira. Tudo certo? útil do Sega Genesis nos Estados Kenny Unidos, Oliveira. enquanto que no Caralho. Japão o foco seria o foda, Sega mano. Saturn, que era o verdadeiro console Sega de nova Saturn. geração da Sega. Puta, mano, eu nunca tive nada da SEGA. Nunca tive nada da SEGA. Nunca zerei um Sonic. Acredito que. Nunca zerei um Sonic, tirando aqueles lá de Game Boy Advance. Aqueles lá eu jogava. Principalmente aquele lá que era de arena. De Game Boy Sabemos que a Advance. Nintendo só chegou na quinta geração em 96 com o Nintendo 64, mas em 94 chegava um estreante que trouxe grande Chutou concorrência a para bunda a dos Sega, dois. o primeiro PlayStation, que inclusive fez a Sega certo até aí? mesmo alterar as especificações técnicas do Sega Saturn pouco antes do console ser finalizado. E essa mudança repentina na arquitetura seria um motivo de dor de cabeça para os desenvolvedores de games, inclusive. E o sucesso avassalador do PlayStation 1 fez com que a Sega antecipasse o planejamento do seu novo console, o sucessor do Saturn. Grande erro. O projeto começou a ser elaborado em parceria com a empresa Lockheed Martin e era descrito como um Saturn com especificações mais altas, usando um chip R3D/100, e o projeto foi apelidado Real pela 3D. mídia de Saturn II. Mas esse primeiro console não foi pra frente. Em 97 surgiram burburinhos que o novo console da Black Sega Belt? tinha o codinome de Black Belt, baseada no chip PCX2 e com a arquitetura PowerVR. Só que aí as coisas ficaram confusas, porque foi revelado pela imprensa que na verdade o Saturn II tinha um chip da 3DFX Voodoo Graphics. Na verdade, Oxe, era dito caralho, que a o Sega tinha processador, comprado 16% das ações da 3DFX. Tudo Só certo. que misteriosamente, esse projeto também não foi pra frente. O que aconteceu na verdade é que a Sega of America e a Sega do Japão estavam competindo para ver quem construiu o melhor protótipo do novo console. O vencedor seria o que levaria o projeto pra frente. O console americano era o de codinome Black Belt, e era esse o projeto da 3DFX. E o japonês tinha o Dural. codinome Dural, e ele era Olha produzido os em nomes, parceria mano. com a Videologic. E sim, o codinome Dural era uma referência direta ao Virtua Fighter. Esse console teria a Microsoft como parceira, já que ele usaria o Windows CE, que era um sistema operacional da Microsoft para dispositivos portáteis. E o intuito disso era facilitar a vida dos desenvolvedores na hora de portarem jogos de computador para o Olha console. como que era o Windows pro. O Windows pro Dreamcast. Que tinha online Da também pro Sega. Dreamcast. Em 1998, o codinome Sega do Katana. projeto Meu mudou Deus. e passou a ser chamado PC. internamente de Katana, que inclusive chegou a ser cogitado louco. até para ser o nome definitivo do console. Mais tarde, surgiram rumores sobre esse console ter uma tela embutida nos controles e também Caralho. sobre a possibilidade do console vir com um modem embutido, possibilitando acesso à internet e jogos multiplayer. Algo muito inovador para os consoles daquela época. E um Literalmente detalhe a porra de um importante, PC, a gente mano. sabe que além dos consoles, a Sega também era gigante no ramo dos fliperamas. Tanto é que jogos como Virtua Fighter e Daytona USA, por exemplo, foram grandes expoentes na indústria no começo dos jogos em 3D. E uma placa icônica de arcade era a Naomi poderosíssima Sega Naomi, que coincidentemente também era desenvolvida em parceria com a Videologic. E obviamente, isso já era uma estratégia para facilitarem os ports de jogos de fliperama para o novo console. O novo videogame da Sega seria anunciado em um E o evento Challenge próprio em Conference. 21 de maio de 98, poucos dias antes da E3 inclusive. E ali a Sega oficializou seu novo console, o Dreamcast. E o significado desse nome é uma junção da palavra Dream com a palavra Broadcast, ou seja, ele era um console capaz de transmitir sonhos. E um fato interessante é que E eles estavam realmente só ficou no sonho desse console.
tratando a Por quê? marca Dreamcast como algo independente. Ele não era o Sega Dreamcast. Na verdade, eles estavam até tirando o nome da Sega do foco. Segundo eles, o motivo por trás dessa decisão... Eu acho que não deu muito certo eles tentarem tirar o Sega do nome. Apesar de, tipo, a SEGA estar meio de decadência, assim. Aí, Não, foi que eles Esse realizaram foi várias verdade. pesquisas de mercado e viram que apesar do nome da SEGA ainda ser popular entre os jogadores mais velhos, a SEGA perdeu muita credibilidade e confiança dos jogadores na geração do Saturn. Outra Pois é. coisa que eles confirmaram é que o Dreamcast viria com um modem de internet, já que uma das principais apostas desse novo console seria a conectividade online. Eles também anunciaram Tava muito oficialmente cedo o ainda. VMU, Visual Memory Unit, Tava que muito era um cedo memory card com uma tela LCD monocromática que poderia ser usada para exibir informações adicionais dos jogos, como por exemplo a vida do personagem, e que ao mesmo tempo também era um mini videogamezinho portátil que você poderia jogar. As mídias do Dreamcast seriam as GD-ROMs, que eram muito parecidas com um CD normal, mas era uma mídia proprietária com até 1.2 GB de memória. Eles apresentaram algumas tech demos no evento, como por exemplo essa aqui do presidente da SEGA, que claramente era uma paródia do Super Mario 64. Sim. Mostraram uma tech demo do Sega Super GT, que impressionou muita gente ali, e também mostraram um vídeo promocional que tinha alguns trechos de futuros jogos, como Metropolis Street Racer, Virtua Striker 2, Air Knights, que foi cancelado, e o principal, Cara, e o cancelado, jogo esse jogo aí não era, tipo, comparável com o Sonic, não? que Eu não viria a sei, se tornar rapaziada. o Sonic Eu via que muita gente que conhecia da SEGA falava desse jogo. Adventure. Por causa da SEGA falando desse jogo. Relação de Sonic Adventure. Pô, deve ter sido uma resenha do caralho, né, mano? Oh, meu Deus! Ô, louco. Ai, que da hora. Não se faz mais eventos como antigamente. Infelizmente não tivemos Segata Sanshiro no Dreamcast. Puta merda. Segata Sanshiro. Segata Sanshiro. Era aquele comercial lá, né? Do Dreamcast. Do comercial lá do Mega Drive? Ou da SEGA? Em agosto de 98, a SEGA marcou um evento para finalmente anunciar o jogo que seria o principal carro-chefe do console no seu início de vida, Sonic Adventure. Em uma entrevista, o Yuji Naka, criador do Sonic, disse que na geração do Sega Saturn, ele optou por fazer o jogo Knights porque ele já tinha trabalhado em tantos jogos do Sonic anteriormente, que ele tava com vontade de expandir os horizontes e fazer algo diferente. Mas com o Dreamcast chegando, ele enxergou potencial para fazer um jogo grandioso do Sonic. Então ele sentiu que era o momento certo para trazerem o ouriço de volta. Em outubro, a SEGA fez o evento Sega New Challenge 2, onde eles remarcaram a data de lançamento do console para 27 de novembro no Japão, já que inicialmente o console era planejado para o dia 20 de novembro e ele custaria 29.800 ienes. Apresentaram acessórios como mouse, teclado, microfone, volante. Teve um anúncio bombástico que foi o Resident Evil Code Veronica, que inclusive alguns jornalistas até apelidaram O Code Veronica não seria exclusivo do Dreamcast, aliás? Seria, né? de Resident Evil 3 na época, já que o R3 não tinha sido lançado ainda. Desde então, a SEGA continuou trabalhando para conseguir trazer o máximo de desenvolvedoras possíveis ao Dreamcast. E uma delas, por exemplo, foi a Namco, que era concorrente direta da SEGA nos arcades e na geração anterior foi uma forte aliada do PlayStation. Inicialmente, os planos da SEGA eram de produzir 500 mil unidades do Dreamcast que seriam distribuídas para venda ainda em 98. Porém, a empresa NEC, que produzia os chips da PowerVR, tiveram problemas de produção, e isso afetou drasticamente os planos da SEGA, já que eles reduziram a meta de 500 mil para 100 mil unidades do console fabricadas. Mas na prática, eles conseguiram aumentar esse número para 150 mil unidades no lançamento. E não para por aí. Também tivemos alguns adiamentos de jogos, como por exemplo o port do Sega Rally 2. O Sonic Adventure também sofreu um atraso, já que ele seria lançado no dia 13 de dezembro, mas acabou sendo adiado para 23 de dezembro.
O Dreamcast foi lançado no Japão em 27 de novembro de 98, e no primeiro dia de vida, as 150 mil unidades do console já tinham sido vendidas. Falando um pouco do hardware do console, o Dreamcast tem um chip 32-bit SH4 da Hitachi, e essa CPU opera em 200 MHz. A GPU é uma PowerVR 2 e o console chegava até 1.4 gigaflops de potência. Falando de memória, o Dreamcast tinha 16 MB de RAM principal, 8 MB de RAM para vídeo e 2 MB de RAM para o áudio. E um ponto interessante do Dreamcast é que ele foi um dos primeiros consoles que começaram essa transição para terem arquiteturas e um hardware que se parecia mais com um PC, tal como são os consoles atuais. E a vantagem disso na época é que ele oferecia mais facilidade para aplicar técnicas de anti-aliasing, por exemplo, usar APIs gráficas comuns no PC como DirectX, OpenGL e por aí vai. Na lineup de lançamento do Dreamcast no Japão, tínhamos jogos como Virtua Fighter 3TB, que era o grande destaque, Godzilla Generations, Pen Pen Trusolon e July. Mas não muito tempo depois, tivemos o lançamento glorioso de Sonic Adventure. Em janeiro de 1999, tivemos Sega Rally 2, e em fevereiro também chegou Power Stone, um clássico jogo de luta da Capcom. Alguns meses depois, a Sega confirmou a data de lançamento do Dreamcast nos Estados Unidos, 9 de 9 de 99, com preço sugerido de $199. I can beat this thing. Excellent. Eu adoro esses comerciais antigos, mano. Apesar do sucesso inicial e de receber bons jogos nos seus primeiros meses, como House of the Dead 2, Marvel vs Capcom, além de outros jogos citados anteriormente, ainda assim uma coisa preocupava a Sega. O Dreamcast não atingiu as metas de vendas que eles tinham para os primeiros meses, já que o objetivo era fechar o ano fiscal em março com 1 milhão de unidades vendidas, mas eles não conseguiram atingir esses resultados, e para piorar, os jogos também não estavam vendendo tanto. E a gente sabe que no lançamento as empresas têm prejuízo no hardware e compensam isso na venda de software, mas nesse caso aqui a situação estava complicada. O Dreamcast finalmente chegou aos Estados Unidos em setembro de 99, vendendo cerca de 225 mil unidades e com uma lineup muito sólida de jogos. Tínhamos Soul Calibur, que é fantástico e um jogo muito impressionante para a época, Sonic Adventure, The House of the Dead 2 e outros jogos que foram lançados ao longo dos meses e também estavam disponíveis no lançamento ocidental. A única coisa é que o Dreamcast foi lançado no exato mesmo dia de Final Fantasy VIII, um dos jogos mais aguardados daquele ano, principalmente depois do meteoro que foi o Final Fantasy VII. Então a SEGA teve que disputar atenção com um novo RPG da Square. Apesar disso, o Dreamcast teve um início ótimo nos Estados Unidos, vendendo 500 mil unidades em 15 dias. E o interessante é que o Dreamcast também teve distribuição nacional no nosso país, já que ele foi lançado no Brasil em outubro de 99 pelas mãos da Tectoy, custando uma bagatela de R$900. E essa versão nacional da Tectoy não vinha com um modem de internet. Em dezembro de 1999 foi lançado aquele que talvez seja o melhor e mais ambicioso jogo do Dreamcast, Shenmue. Um jogo que trazia um nível de interatividade. Eu quero muito jogar Shenmue, mano, mas eu quero jogar o Shenmue se tiver como com legenda em inglês, só que com as vozes em japonês, por causa que a dublagem em inglês, puta que pariu, é comédia. Sem igual pra época, onde você podia interagir em detalhes com objetos dos cenários, tinha sistema de passagem de tempo com ciclos de dia e noite, NPCs com rotinas e tudo mais. E tudo isso acompanhado de um sistema de combate que lembra muito Virtua Fighter, já que originalmente esse jogo seria um Virtua Fighter RPG. A ambição era tão grande que Shenmue foi o jogo mais caro para ser desenvolvido na época dele, e teve um longo período de cerca de 4 anos de desenvolvimento. O ano de 2000 foi muito importante para a lineup do Dreamcast, já que no início do ano tivemos Crazy Taxi, também tivemos o grandiosíssimo Resident Evil Code Veronica, que é um clássico da franquia, sendo o primeiro Resident Evil na sexta geração de consoles. Inclusive, falando de Resident Evil, no momento que esse vídeo aqui tá saindo, Resident Evil Hacking acabou de ser lançado. O jogo tá jogando aqui no canal, hein, rapaziada. Sendo muito até agora só fiz uma live do bem jogo, avaliado, tirando notas altíssimas nas reviews. E eu sei que vocês estão doidos pra jogar esse negócio. Eu não vou mentir, eu tô doido pra jogar isso aqui logo também. Inclusive, vai ter vídeo de Resident Evil Hacking no canal nas próximas semanas. E pra você que ainda não garantiu sua cópia do Resident Evil 9 e tá querendo pegar a mídia física do jogo, gift card pra comprar o game digitalmente, comprar os residentes anteriores pra tendo isso, e ao mesmo necessariamente precisa ainda em 2000, que eu tô divulgando, pode ser qualquer outra coisa. É só clicar no link e ser feliz. Ainda em 2000, tivemos Eternal Arcadia, Grandia 2, Phantasy Star Online, cara, Power Stone... O Sega Saturn? Dreamcast, porra. O Dreamcast teve muito RPG assim.
Mas, tipo, é os RPG Pony que 2, ninguém... Tomb Raider The Last lembra, Revelation, assim. Jet Set Radio e o meu queridinho, Marvel vs Capcom 2. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Cara, eu amo esse jogo. É um dos meus jogos de luta favoritos de todos os tempos, disparado. Em 1º de setembro de 2000, quase um ano depois da estreia ocidental do console, o Dreamcast também sofreu uma redução de preço, passando a custar $149. E ainda em setembro, eles lançaram também o serviço SegaNet, que custava $21,95 e permitia você navegar pela internet. Pô, tá até aí, ô Sega, aí é foda, mano. Porra. PS3 realmente foi o último console. E-mails e etc. PS3 foi realmente o último console. 23 de janeiro de 2001, um dia que mudou pra sempre o rumo da indústria de games. Um portal de notícias do Japão confirmou um rumor que tinha se espalhado há algum tempo. A SEGA iria encerrar a fabricação do Dreamcast em março daquele ano e iria se tornar uma empresa focada apenas em software, publicando jogos multiplataforma. Só que aí vem a pergunta: o Dreamcast era um console visionário, foi o primeiro estreante na 6ª geração de consoles. Ele trazia gráficos impressionantes para a época que só eram vistos nos melhores arcades do mercado. Desde aquela época, ele já apostava em conectividade online, que seria um pilar importantíssimo nos videogames no futuro. Nos poucos anos em que ele permaneceu no mercado, tivemos uma biblioteca muito sólida de jogos que foi construída. Por que esse videogame falhou? Por que ele teve um fim tão precoce? A grande questão é que quando esse tipo de coisa acontece, geralmente não é um fator, uma coisa específica. Na verdade, essas decisões são consequências de várias situações que se acumularam até chegar em um ponto que aquilo se torna incontrolável. Precisamos lembrar que na geração anterior ao Dreamcast, o Sega Saturno não foi um sucesso absoluto, já que ele vendeu 9.200.000 unidades contra 32 milhões de unidades do Nintendo 64 e 102 milhões de unidades do PlayStation 1, fazendo também, com que a Sega perdesse parte da confiança do público e, consequentemente, já começar a geração do Dreamcast carregando esse peso nas costas e tendo que recuperar essa reputação. Outro sintoma que prejudicou eles foi a ausência de mais empresas third party, dando suporte ao console, principalmente a EA e a Square. E o terceiro fator foi a concorrência. O Dreamcast foi o primeiro console da 6ª geração a chegar no mercado, o que com certeza deu uma vantagem a ele no seu início de vida. Mas as promessas da Sony e as expectativas em volta do PlayStation 2 eram absurdas, e o console chegou como um meteoro imparável na indústria. E não bastando o PlayStation 2, a Sega ainda teria que enfrentar a concorrência da Nintendo com o GameCube e o primeiro Xbox, que apesar de estreante, conseguiu chegar forte no mercado. Somando tudo isso com os prejuízos financeiros que a Sega tinha pra lidar, eles não tiveram outra opção, eles decidiram que encerrar o seu ciclo em hardware e focar apenas no software seria o melhor caminho a seguir. O Dreamcast foi o console que deu início à geração de consoles que eu particularmente considero a melhor da história dos videogames. Foi um console ambicioso que apostou em ideias inovadoras. E o mais importante de tudo, trouxe uma biblioteca incrível de jogos, dos quais muitos deles eu citei no decorrer desse vídeo. Mesmo nos dias de hoje, a comunidade ainda segue fazendo ports não sou da época de desse jogos pro Dreamcast, como o GTA 3 e Vice City, por exemplo. Mas adoro aprender sobre o Dreamcast eles jamais seus será conteúdos. esquecido. E esse é o vídeo de hoje, muito obrigado a você que assistiu até aqui e a gente se vê eu por aí. tive 2 Dreamcast, um brasileiro que vinha sem modem e o americano que vinha com modem. Lembro que em 99 eu estourei a conta de telefone usando a internet escada do Dreamcast, deu no rolo e eu tomei uma surra dos meus pais. Aí é foda, mano. Pelo menos não ferrou com o Dreamcast de outra forma. 10 vezes entende. Finalmente o vídeo do primeiro console que eu conheci na vida fez eu ter essa paixão por consoles. Me senti mais rapazão. Mano, eu queria muito poder jogar o console no Dreamcast. Mas eu quero jogar mesmo é o Shenmue, mano. Eu quero muito jogar o Shenmue.